Saúde a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à série de vídeos tratando da vida espiritual. Estamos nessa série de vídeos estudando o espírito, a alma e o corpo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esse texto, nós estamos buscando fazer uma ligação bíblica, conexão bíblica, para compreendermos a nossa vida espiritual, porque nós somos espírito, alma e corpo. E nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, capítulo 2, a questão do homem natural e do homem espiritual. E nós discorremos aí em vários textos bíblicos, fazendo conexão. Quem não assistiu os outros vídeos, volta. Esse, se eu não me engano, é o 5º vídeo. Então vão lá e assiste os outros vídeos, que vocês vão compreender essa sequência que o Deus está me usando para trazer, para aumentar o conhecimento na sua vida. Então, que Deus te abençoe com conhecimento e entendimento na sua vida. Hoje nós estamos iniciando, tratando aqui da pessoa de Jesus, pessoa do Cristo, porque a gente já vimos no vídeo anterior que o Pai e o Filho são pessoas distintas, diferentes. Nós precisamos compreender a Deus. Deus é Espírito, e para conhecer a Deus nós temos que conhecer a pessoa de Deus. Então, quando olhamos, existem 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sei que muitas pessoas pregam por aí que não existe a Trindade. Não existe o nome Trindade, não existe na Bíblia o nome Trindade, mas as 3 pessoas nos é revelada distintamente: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vimos a pessoa do Pai, agora vamos ver a pessoa do Filho. Lá em João capítulo 1, nós vemos que no início ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo se fez feito por meio dele, nada que se fez sem ele. João de 1 a 3. Então, sem dúvida que o Cristo é uma pessoa distinta, e que ele é criador ao lado do Pai. Cristo, ele é Deus, criador de todas as coisas ao lado do Pai. E então ele tem aí a mesma natureza do Pai. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E aí muitas vezes, por falta de compreensão, tem quem diz que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar, porque Jesus disse que só o Pai sabia o dia, aquele dia, que nem os anjos, nem o Filho não sabia, porque não olha as informações bíblicas correta, porque Cristo, ele sendo Deus, ele se fez carne e diminuiu um pouco menor do que os anjos, se fazendo carne, se fazendo um ser humano, Então, nesse contexto de ser humano, ele não tinha o conhecimento de todas as coisas que iriam acontecer, porque ele deixou a sua dimensão celestial por um momento, para vir viver nossa dimensão terrena aqui e se fazer carne, se fazer um de nós, para nos resgatar, e ele voltou e recebeu todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. E quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê que Cristo é ele que abre o selo, é ele que quebra o selo. É Cristo, o Filho de Deus, que está no controle de todos os eventos que já aconteceu e vai continuar acontecendo nessa terra. Então, ele não tinha o conhecimento como homem, mas como Deus, é ele mesmo que está conduzindo
todas as ações que vai acontecer, Ele que está conduzindo a humanidade, Ele que está conduzindo todas as coisas à direita do Pai. Então não tem como Ele não saber o dia da volta dele. Ele sabe, porque se é Ele que está conduzindo, a pessoa que está conduzindo, ele não sabe o dia que os eventos vão acontecer. Ele sabe. Ele tanto sabe que Ele revelou a João todas as coisas que iam acontecer. E isso João já viu acontecendo em Apocalipse, e são coisas que ninguém pode mudar. Os eventos apocalípticos vão continuar acontecendo, porque ninguém pode mudar, porque João já viu acontecer, isso já aconteceu, só não aconteceu na nossa dimensão temporal nossa, mas para Deus tudo isso já aconteceu. Então Jesus, Ele é Deus ao lado do Pai, e Ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, é onipotente, onisciente, onipresente. Então essa é a pessoa do Cristo. E quando a pessoa sobe atrás de um púlpito e pregam largamente que nem Jesus não sabe o dia da volta dele, está equivocado no conhecimento da palavra, porque Cristo, Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas e Ele sempre será Deus. Ele não conhecia, porque Ele se diminuiu, fez menor um pouco do que os anjos, e fez um de nós, se fez carne e pagou o preço por nós, e voltou e recebeu todo o poder, o céu e a terra direita do Pai. Então Ele voltou a sua glória que Ele tinha ali à direita do Pai. Ele voltou toda a sua glória novamente, aquela oração que Ele faz ao Pai ali no capítulo 17 de João, né, a qual Ele voltaria a ter toda a glória que Ele tinha antes com o Pai. E nós sabemos que Ele foi recebido à direita do Pai, à destra do Pai, está à destra do Pai, e tem todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Esse é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, é Jesus Cristo. E aí lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, a palavra de Deus diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Eu passei muito tempo estudando, buscando compreender esse verso, porque eu tinha dificuldade de compreender como é que todas as coisas foram criadas nele, no Cristo, porque aqui não fala só de nós seres humanos, todas as coisas foram criadas nele, por Ele e para Ele. Então toda criação de Deus, Deus criou para Ele, porque tudo que o Pai faz para o Filho. Jesus era o unigênito do Pai, e então Ele tudo que o Pai fez, toda essa criação aí universal, o Pai fez pelo Filho. E aí depois o Pai criou o homem, o ser humano, criou também para o Filho. E nós somos criados nele, por ele e para ele. E quando nós olhamos para o verso 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele se habitasse. Então todas as coisas se congregam nele, se habita nele, em Cristo, no Filho. E essa é a pessoa do Filho. E quando nós olhamos que Ele é criador ao lado do Pai, que todas as coisas foram criadas nele, Ele participou de toda a criação, nada se fez sem Ele, porque tudo foi criado nele. Isso foi do agrado do Pai, o Pai que quis que todas as coisas se congregassem nele, né? Todas as plenitudes se habitassem nele, isso é, todas as coisas se congregassem nele. E aí, uma coisa que antes de nós aprofundar mais nesse tema, nós temos que compreender o seguinte: Paulo, ele nos revela em Gálatas que ele não recebeu o Evangelho por parte dos apóstolos, ele não recebeu como um de homem, foi o próprio Cristo que deu a Paulo o Evangelho. Então o ensino de Paulo é também o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. E aí compreendemos o seguinte: Deus, ele não é incoerente, Deus ele tem coerência em todas as coisas. Então quando Jesus ele aparece ali para Paulo, o Atos dos Apóstolos, né? Ele aparece para Paulo e ali ele dá uma missão para Paulo de pregar o Evangelho aos gentios, que somos nós hoje, nós somos produto dessa evangelização de Paulo, que Cristo deu essa ordenança para Paulo. E Paulo, ele foi o apóstolo
que pregou aos gentios. E nós somos descendentes de gentios, nós não somos judeus, igual muita gente quer que nós sejamos judeus, que a igreja gentílica é Israel. Não é Israel. Isso vocês podem ir lá nos vídeos que eu já postei aí no YouTube, discorrendo sobre o Apocalipse. Vocês vão ver lá no vídeo 11, 12, 13, que a igreja é uma coisa, Israel é outra. Mas o Cristo, ele deu o evangelho a Paulo. Então, o que Paulo está falando? Ele está falando aquilo que ele recebeu de Cristo. E aí a gente vê uma profundidade ainda maior do que o ensino de Cristo aos apóstolos. A gente vê o apóstolo João falando no evangelho ali de Jesus Cristo, segundo João, no primeiro capítulo, início 1, né, verso 1 a 3, que Cristo era, que no princípio ele era o verbo era Deus, e tudo se fez por meio dele, nada se fez sem ele, né? Então, João está colocando ali, nos dando o conhecimento que Cristo é Criador. Agora aqui, Paulo vem mais profundamente, trazendo uma revelação que Cristo deu a ele, o ensino, o evangelho que Cristo deu a Paulo, que todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi criado nele, e eu demorei a compreender isso. Eu tive de deixar de ser uma pessoa natural para passar uma pessoa a ser uma pessoa espiritual, para compreender as coisas espirituais, que o homem natural não compreende as coisas do espírito. E isso é espírito, é discernimento espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito, e Cristo, ele só passou a ter um corpo a partir de um corpo físico como o nosso, a partir do momento que ele se fez carne. Então ele se fez carne, ele passou a ter agora um corpo glorificado, ele estou no corpo glorificado, mas ele é um de nós, um ser humano, com todas as características de ser humano, mas é também Deus, não deixou de ser Deus. Mas antes ele era espírito puro. Então nós somos criados nele, um Deus, um ser espiritual que é Deus ao lado do Pai, Criador ao lado do Pai. Então nós somos criados nele, espiritualmente nós somos criados nele. E a gente vê que o poder, Deus, ele tem o poder, e o poder ele emana de Deus, e Deus é espírito. Então ali todas as coisas foram criadas nele. Por quê? Porque nosso eu é espírito, nós somos espírito, corpo e alma. Então, esse espírito é a imagem e semelhança de Deus, a qual nós somos criados, porque Deus é espírito. Então nós somos criados nele, no Filho de Deus, que é Deus, é espírito. Então aqui o nosso espírito, ele veio do espírito do Filho de Deus. Deus é o Pai dos espíritos, nós vimos isso no vídeo passado. Então do Filho de Deus veio essa partícula, esse espírito, a qual nós seres humanos recebemos, e nós só somos seres humanos porque temos espírito, alma e corpo. Então nós somos criados nele, no Filho de Deus, em Cristo nós somos criados. Então aconteceu que o homem pecou, transgrediu, e quando o homem transgride, então o Filho do Homem vem e se faz carne. Está lá em João 1, capítulo 1, verso 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quer dizer, antes ele era o unigênito do Pai, porque ele era o único filho. Então a partir do momento que nós somos criados nele, nós se tornamos filhos de Deus. Mas o homem, o ser humano em Adão, apartou-se pelo pecado, apartou-se de Deus. Então foi um apartado do Filho, que fomos criados nele, mas a separação foi do Filho. Então nós estávamos nele e fomos separados dele. Então o homem ficou em estado de morte, deixou de ser filho de Deus, passou a ser criatura.
porque o que estava conduzindo o homem a partir desse momento era a alma que conduzia, o homem natural é conduzido simplesmente pelo o sentimento carnal, pelo o conhecimento que a alma tem. Então, o Filho do Homem, ele veio e se fez carne, se fez um de nós, para nos resgatar. E lá em Lucas capítulo 9, a gente vê ali que Jesus, ele envia os seus discípulos para ir a uma aldeia samaritana, para ali arrumar um local de abrigo para eles, para que eles pudessem pernoitar ali. Claro que essa aldeia de samaritana não deveria ser a aldeia daquela mulher samaritana, que se fosse teria recebido Jesus, né? Porque eles receberam Jesus fez a obra ali na vida deles, e o que Jesus liberta, verdadeiramente é liberto, né? Então deveria ser outra aldeia de samaritanos, e esses samaritanos não receberam os discípulos. E veja o que os discípulos dizem a Jesus, né? Os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha a fé de Tiago, né? A fé de Tiago e João, né? Em Cristo, né? Quer que nós pedimos que desça fogo? Quer dizer, eles sabiam que Cristo era Deus e que Cristo podia todas as coisas, e que se Cristo mandasse, descia fogo do céu e queimava aquela aldeia, limpava a aldeia de Samaritana ali da face da terra. Mas Jesus voltando para eles, diz, né? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, aqui nós vemos o seguinte: dentro do estudo que a gente estava vindo na linha de raciocínio, estava vindo antes, de que todas as coisas foram criadas nele, né? Então o pecado apartou o homem dele, né? E ele veio para resgatar o que havia perdido, porque ao separar o pecado, a transgressão separou o homem de Cristo, né? E então Cristo ele veio para resgatar o que havia perdido. E aqui nós temos de olhar as informações. Aqui tem uma informação profunda que Cristo revela aos discípulos e a nós hoje. Vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Porque os discípulos ainda eram pessoas naturais, porque eles ainda não tinham passado pelo novo nascimento. Eles só passaram pelo novo nascimento depois da obra redentora de Jesus, que Jesus pagou o preço ali por eles e por nós, todo mundo que crê, né, na cruz. Então eles foram lavados no sangue do Cordeiro e nasceram de novo em Cristo Jesus. Então os discípulos, mesmo naquele tempo caminhando com Cristo, eles ainda eram pessoas naturais, não eram pessoas espirituais. Por isso eles não compreendiam as coisas do Espírito, e eles não sabiam de que espírito sois. Hoje, se você não sabe de que espírito sois, você vai ficar sabendo, porque nós somos do Espírito de Cristo, porque nós fomos criados nele, por ele e para ele. Se nós somos criados nele, que isso é que eu disse para vocês né? Eu não compreendia essa expressão que todas as coisas foram criadas nele, em Cristo. Como é que tudo foi criado nele? Então agora, sendo seres espirituais, nós compreendemos que fomos criados no Espírito de Cristo. Cristo ele sempre foi Deus, é Deus. Ali ele era Deus é Espírito, ele era puramente Espírito, né, sendo Deus, um ser, ele era Espírito, um ser puramente espiritual. Ele passou a ser também um ser humano a partir do momento que ele se fez carne. Mas nós fomos criados nele, o nosso espírito dele, nós somos criados nele, nós somos criados no espírito dele. Então nós somos dele. Por isso ele é filho do Pai, né? Nós somos em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus.
porque nós somos criados nele, o nosso espírito veio dele, mas de certa forma ele é também o nosso Pai, porque ele nos criou no seu espírito. Então vós não sabeis de que espírito sois, porque o nosso espírito pertence a Cristo, somos dele, fomos criados nele, somos uma partícula do espírito, o nosso espírito é uma partícula do espírito do Filho de Deus. Então esse ser espiritual que somos nós, estamos ligados a Cristo, e por isso somos feitos nele e por ele. E aqui traz-nos essa profundidade dessa revelação para a nossa vida. Então Cristo, ele é essa pessoa que ele veio para resgatar o que havia perdido. E aí quando a gente olha lá para Isaías 44, a gente olha para Isaías 44, capítulo 6, a gente vê Deus, o Senhor, dizendo assim: assim diz o Senhor, o Senhor é aquele Senhor em Salmos 110, que você já viu no vídeo anterior, quem não viu vai lá e vê, o Senhor de Davi, que o Senhor, que é o Pai, disse a meu Senhor, que é o Senhor de Davi, senta-te à minha direita. Então aqui, diz o Senhor, Rei de Israel, olha bem, é o Rei de Israel que está com Israel, o seu Redentor. Quem é o Redentor? O Redentor é a pessoa do Cristo, não é a pessoa do Pai, o Redentor é a pessoa do Cristo, que nós somos criados nele, por ele e para ele, e que foi do agrado do Pai que todas as coisas se congregassem nele, e então é a pessoa do Cristo Redentor. E aqui então está falando, está dizendo, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Então é o Cristo, aqui está falando da pessoa do Cristo, o Senhor dos Exércitos. Peraí, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Então, se o Cristo é o Senhor dos Exércitos, então o Cristo é que teve todo o tempo com Israel. Então é o Cristo, o Filho de Deus, a pessoa do Filho de Deus, do Cristo, que desde o início tirou Israel da escravidão do Egito, e voltar mais além ainda, é o Cristo, Filho de Deus, a pessoa do Filho de Deus, que veio e fez aliança com Abraão, e a qual depois libertou a descendência de Abraão, que é descendente de Jacó, de Israel, ali do Egito, e que introduziu em Canaã e transformou a descendência de Israel em nação, que é a nação de Israel. Então o Cristo, ele é o Senhor dos Exércitos, e aqui é ele mesmo que está dizendo que ele é o Senhor dos Exércitos. E continua: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Mas aí muita gente sai, então é o Pai. Acontece que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas num único Deus. Então só existe um Deus. Então ele está dizendo aqui, ele é a pessoa do Filho, ele é o Redentor, ele é o Senhor dos Exércitos, mas ele é também Deus, e fora dele não há Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Então por isso nós temos que compreender. O vídeo passado já discorremos sobre esse assunto da pessoa do Pai e do Filho, que são duas pessoas distintas, mas num único Deus. Então o que o Filho de Deus está trazendo aqui, que ele é o Senhor de Israel, ele é o Rei de Israel, ele é o Redentor de Israel, ele é o Senhor dos Exércitos. Então ele é o Deus, aquele Deus que fez aliança com Abraão, aquele Deus que tirou Israel do Egito, e o Deus que introduziu Israel, que teve todo o tempo com Israel no deserto, que deu a lei a Israel. É o Cristo, o Filho de Deus, que deu a lei a Israel, e o Deus que introduziu Israel em Canaã, que deu a terra de Canaã a Israel. E é o Deus Todo-Poderoso. Fora dele não há Deus, porque ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Eles são as três pessoas distintas, mas num único Deus. E então ele é Deus e sempre vai ser Deus.
E aí nós temos que olhar o seguinte, que muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é o Pai, que o Pai era o Deus que fez aliança com Abraão e tudo, é o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Novo Testamento é Cristo, e que o Deus agora, desse nosso tempo, é o Espírito Santo. Quem acredita nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem os que não crê, né? Aí eles vêm com a linha de pensamento totalmente deturpada. Mas o Filho é que teve todo o tempo, porque ele veio resgatar o que havia perdido. Ele veio resgatar o que havia perdido. Porque nós somos criados nele, por ele e para ele. Então ele veio nos resgatar e se fez carne, e ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que lá no Antigo Testamento ele veio e deu uma lei a um povo, a uma nação, e com um propósito. A nação de Israel tem um propósito para Israel, e a igreja tem outro propósito. Vão lá ler, ouve meus vídeos lá discorrendo sobre Apocalipse, o vídeo 11, 12 e 13, que trata desse assunto. Eu não vou repetir esse assunto aqui todo de novo, porque senão essa série de vídeos vai ficar muito longa. Mas Cristo é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. É a pessoa do Antigo Testamento e a pessoa do Novo Testamento. E o Deus é o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sempre esteve junto. São três pessoas numa mesma comunhão, numa mesma dimensão de poder, na mesma dimensão de natureza, numa mesma natureza. E então são essas três pessoas distintas. Nós vamos ver ainda a pessoa do Espírito Santo, mas vamos continuar aqui na pessoa do Filho. Então, como agora nós já conhecemos a pessoa do Cristo como Deus que Ele quando nós olhamos lá para Isaías capítulo 9, no verso 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então veja bem, aqui tem a profecia, a revelação do nascimento do Cristo, a qual ele veio, nasceu e se fez carne para pagar o nosso preço. Então o principado estava sobre ele, mas ele é o que? Ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, e Pai também da eternidade. Por quê? Porque ele é criador com o Pai sobre todas as coisas ele estava na criação com o Pai, então tudo foi ele que criou, e ele então junto com o Pai, ele é Pai da eternidade, ele é Pai de todas as coisas, ele é também ele é a luz, mas ele é o Pai da luz também. E aí quando nós olhamos como ser humano, ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso noivo, nosso esposo, que vai desposar a sua noiva, a sua igreja. E ele é também, de certa forma, Pai, porque nós somos criados nele, e nós, o nosso espírito é partícula dele, parte dele, porque agradou ao Pai que todas as coisas congregassem nele. Para que todas as coisas congregassem nele, todas as coisas foram criadas nele, vale repetir isso para que nós tenhamos essa compreensão, E ele é Deus em todo sentido, em todas as coisas, e por isso compreendemos agora mais profundo a questão espiritual. Temos agora seres espirituais. Quando nós olhamos para João 10:30, nós vemos Jesus dizendo que ele e o Pai é um porque é um único Deus. Então esse único Deus, com três pessoas distintas, mas um único Deus, então não tem como nós separar o Pai do Filho como Deus. Não dá para separar o Pai do Filho como Deus, nem o Espírito Santo, porque são três pessoas, um único Deus verdadeiro.
Mas nós temos a revelação de 3 pessoas distintas. É tanto que o filho veio resgatar o que havia perdido, e o pai continuou lá no seu trono, mas o filho venceu e voltou e sentou à direita do pai. São 2 pessoas distintas, não tem como dizer que não é pessoa distinta. Vou encerrar aqui, senão o vídeo fica longo demais, eu não quero que passe dos 30 minutos. Darei continuidade no próximo vídeo, tratando da pessoa do Espírito Santo. Que a paz de Jesus que seja com vocês, que abençoe vocês com compreensão e entendimento da palavra de Deus.